Bom dia. Hoje a gente vai ter uma discussão sobre o texto que eu enviei para vocês, Síndrome da Adolescência Normal. Na verdade, esse é um capítulo do livro Adolescência Normal, da Arminda Berasturi e do Maurício Nobel. Sempre que eu começo a falar desse texto, eu gosto de destacar que esse texto, ele é um texto que a gente chama de um texto datado, né? Ou seja, ele tem uma data, né? Ele representa bem uma época. E eu sempre destaco que esse livro ele foi escrito no final de 1970 e publicado no início de 80, né? E depois da sua publicação ele foi reeditado algumas vezes, mas sem grandes modificações no conteúdo, né? Foi mais o layout mesmo, de capa e algumas coisas. Então, ele traz algumas questões que ao longo dos últimos 40 anos sofreram modificações e algumas coisas que eles dão como certo, digamos assim, e que hoje a gente questiona. Por exemplo, ele na edição antiga, né, eles ainda falavam como homossexualismo, que refere-se a uma afetividade como uma doença. E nos anos 80, final dos anos 80, o Código Internacional de Doenças retirou a homossexualidade do seu código de doenças, né, reconhecendo que não é uma disfunção psíquica. Além de outros pontos que ao longo da apresentação, eu vou mostrar para vocês que são algumas questões questionáveis, né? Alguns pontos, né? Mas no geral esse livro ele é um livro importante quando a gente vai estudar sobre adolescência. Os autores têm uma base psicanalítica, principalmente na perspectiva da Anna Freud, como a gente vai ver, que dentro da história da psicanálise é uma parte da psicanálise mais da psicologia do ego. E aí a principal referência deles são os estudos da Anna Freud. Uma das coisas que a gente, quando vai discutir, é a questão do termo, né? Que é um termo um tanto capcioso para a gente discutir, que é a questão de normalidade e de patologia, já que eles utilizam o termo síndrome, né? Eles optam pelo uso do termo síndrome. E aí, né, a gente começa discutindo, né? Eles falam, né? Tá aí a referência do texto que diz: devemos, em parte, considerar a adolescência como um fenômeno específico dentro de toda a história do desenvolvimento do ser humano. E, por outro lado, estudar a sua expressão circunstancial de caráter geográfico, temporal e histórico-social. Então, nesse momento, eles já mostram que essa compreensão ela é uma compreensão que tem que ser levada em consideração o momento histórico e a classe social, né? Então, eles acertam, né? Eles destacam essa questão que é importante, como a gente já discutiu nas outras aulas. O conceito de adolescência, ele é um conceito novo, né, do final do século XIX e início do século XX, que teve contornos mais destacados principalmente no pós-Segunda Guerra, e que a gente tem que ter essa clareza, né, que é um fenômeno, né, esse reconhecimento desse período entre a infância e a fase adulta, que diz muito respeito a uma cultura, a uma sociedade, né, mas e aí discutir sobre o que é normal e o que é patológico ou o que é anormal. Né? O normal ele possui várias concepções e diferentes perspectivas, portanto uma definição vaga e complexa de determinar. Já o patológico ou anormal, assim como o conceito de normal, é difícil de estabelecer, pois está ligado ao que não é normal. Ou seja, a gente tem que determinar o que é normal para determinar o que é anormal. Então, são interpretações.
E síndrome, né? A síndrome é um conjunto de sintomas que caracterizam uma doença, um conjunto de fenômenos característicos de uma determinada situação. Então, por exemplo, nós temos tanto a síndrome de origem orgânica, genética, por exemplo, a síndrome de Down, que é a trissomia do par 21, como a gente tem, por exemplo, a síndrome do estresse pós-traumático, né, que é uma cadeia de acontecimentos subjetivos e individuais depois que o sujeito passa por alguma grande tensão. Então, é principalmente dentro dessa segunda concepção que os autores constroem a ideia de síndrome da adolescência normal. A normalidade, né, o significado de normalidade, ele tem várias questões, né, assim como vocês podem ver. Eu tirei, né, de uma referência que eles tratam, né, essas várias formas de normalidade, né? A normalidade como a ausência de doença, né, esta ausência de sintomas, sinais, doenças e até sinônimo de saúde. A normalidade ideal estabelece uma norma ideal do que supostamente é um sujeito sadio, né? Assim, a gente cria uma norma e um parâmetro para o que é considerado um sujeito sadio, né? Uma pessoa que está bem. A normalidade estatística, que é a normalidade ligada àquilo que se observa com mais frequência, assim, o que é mais frequente é o normal. A normalidade como bem-estar, né, que a Organização Mundial de Saúde definiu em 1946 a saúde como o completo bem-estar físico, mental, social, e não somente como a ausência de doenças. Esse conceito, inclusive da OMS, né, a gente pode discutir no sentido de, assim, um completo bem-estar físico, mental e social, a gente pode pensar assim, então, quem é saudável, né? Porque como é que a gente pode pensar em alguém que esteja totalmente bem em todos os âmbitos da sua vida, né? Então, não esteja faltando nada, não esteja, né, em desacordo com nada, né? Mas, enfim. A normalidade funcional, que é baseada em aspectos funcionais, o fenômeno é considerado patológico quando produz um sofrimento para o indivíduo ou para o seu grupo social, né? Ou seja, quando alguma coisa começa a interferir, né, na vivência da pessoa e na sua relação com outras pessoas. A normalidade como um processo, né, que considera os aspectos dinâmicos do desenvolvimento psicossocial e das desestruturações e reestruturações ao longo do tempo, né, como algo que momentos de instabilidade e momentos de estabilidade. A normalidade subjetiva, que é o que vale a percepção subjetiva sobre o seu próprio estado de saúde, né? Então, levar em consideração o que a própria pessoa acha sobre o seu estado de saúde. A normalidade como liberdade, né? Alguns autores existencialistas tratam que a saúde está vinculada à possibilidade de transitar entre graus de liberdade sobre o mundo, a doença e a fossilização, ou seja, a estagnação, a manutenção destas possibilidades existenciais. E a normalidade operacional, que aqui a priori se define se o que é normal é patológico e opera-se de acordo com estas definições, né? Então, dado cada situação, determina-se o que é normal e o que é anormal. A síndrome da adolescência normal, né? Nesse momento, os autores vão justificar, né, e vão fazer a apresentação do que eles consideram, né, essa síndrome da adolescência normal, ou as questões que todo adolescente passa durante esse processo, né, esse processo de desenvolvimento, esse momento de desenvolvimento. Deliberadamente aceito a contradição que significa associar síndrome, que implica entidade clínica, com normalidade, que significa estar fora da patologia.
Entretanto, o convívio social e nossas estruturas institucionais fazemos ver que as normas de conduta estão estabelecidas, manejadas e regidas pelos indivíduos adultos da nossa sociedade. É sobre esta intercorrelação de gerações e desde o ponto de vista regente diretivo, que podemos e creio eu devemos estar capacitados para observar a conduta juvenil como algo que aparentemente é semi-normal ou semi-patológico, mas que, entretanto, frente a um estudo mais objetivo, desde o ponto de vista da psicologia evolutiva e da psicopatologia, aparece realmente como algo coerente, lógico e normal. Então, eles estão defendendo, né, e aí, a partir daí, eles vão apresentar os 10 sintomas da adolescência normal, que eles estão evocando o conceito, a ideia de normalidade operacional, né? Então eles estão defendendo que é normal a apresentação desses sintomas e que seria anormal a não apresentação de nenhum desses sintomas, né? A pessoa continuar exatamente igual durante todo esse processo de amadurecimento e desenvolvimento. O primeiro sintoma, né, é a busca de si mesmo e da identidade. Essa questão a gente já discutiu quando a gente foi falar sobre desenvolvimento afetivo, né? Lembrem lá quando a gente teve aula sobre desenvolvimento afetivo, uma das principais tarefas do adolescente é a construção da sua identidade, né? A construção de ser quem se é. Então, os autores falam, né, que para Sorenson a identidade é a criação de um sentimento interno, da semelhança e continuidade, uma unidade da personalidade sentida pelo indivíduo e reconhecida por outro, que é o saber quem eu sou, né? Então, quando você se apresenta, né, quem é você? E aí você diz quem, assim, eu sou fulano de tal, eu estudo em tal escola, ou eu curso tal faculdade, eu gosto de tais músicas, né? Eu tenho tais sonhos, né? Isso são elementos que vão construir essa identidade, assim como eu falei na nossa aula, né? Esse quebra-cabeça único que cada um monta, né? Montando quem é você. E aí o texto, eles destacam também que nesse momento os adolescentes perpassam a questão das identidades transitórias, que são as adotadas durante um certo tempo. É uma identidade temporária que o adolescente cria para auxiliar na atuação de uma situação específica e que não necessariamente será mantida. Então, são algumas que são o que o adolescente, a gente fala que o adolescente, mas essas identidades transitórias, elas continuam sendo necessárias, né, ao longo da vida, que são algumas adaptações que a gente faz, né, dependendo das situações que a gente vai vivendo. Então, por exemplo, o adolescente em casa é de um jeito, e na escola é de outro, com a família é de um jeito, com os amigos é de outro jeito, né? São algumas questões que são que perpassam e que fazem parte dessa construção e que são até experimentações, né, para saber assim como eu me sinto melhor sendo do jeito que eu sou com a família, do jeito que eu sou com os amigos, né, e às vezes até encontrar um meio termo entre essas duas experiências. Porém, nesse momento do texto, eu gostaria de levantar um ponto, né, fazendo algumas críticas, né, que eu avisei que tem algumas questões que a gente precisa tocar, né, lá na página 32 do texto, o último parágrafo, o último parágrafo diz assim: em certas ocasiões, a única solução pode ser a de procurar o que o próprio Erikson, né, fazendo referência ao teórico Erik Erikson, chamou também de uma identidade negativa, dizendo que quando o adolescente não encontra uma boa identidade para construir, ele pode optar por uma identidade negativa, baseada em identificações com figuras negativas mais reais, né? Lembra também da aula sobre desenvolvimento afetivo que a gente falou da importância das identificações nesse processo de constituição subjetiva. Mas aí o texto entra na seguinte frase: é preferível ser alguém perverso
indesejável a não ser nada. Isso constitui uma das bases do problema das turmas de delinquente, dos grupos de homossexuais, dos adeptos às drogas. A realidade costuma ser mesquinha ao proporcionar figura com as quais pode-se fazer identificações positivas, e então, na necessidade de ter uma identidade, recorre-se, sobretudo, a esse tipo de identificação anômala, mais concreta. Então, esse trecho, ele é muito, a gente pode discutir, porque assim, como assim? É preferível ser alguém perverso, indesejável, a não ser nada, né? E principalmente toca em algumas questões, como a questão da delinquência, a questão da homoafetividade, como se fossem essas saídas negativas. Primeiro a questão, né, de que como se a homoafetividade fosse uma saída negativa, né? Não, em vez de não ser nada, eu vou ser gay, né? E a gente sabe que não é assim. E assim como a questão de questões de identificação. Porque não tem uma boa identificação, só tem identificação com uma sociedade com pessoas erradas, digamos assim, ele vai se constituir dessa forma, né? Nisso a gente ignora a vivência de muitos adolescentes, né, e as situações que levam a ser usuário de droga ou a cometer crimes, né? Não é simplesmente uma questão de, eu não sou nada, então eu vou cometer crimes. A gente sabe que não é bem por aí, né? Então esse é um dos pontos que eu gosto de destacar nesse texto, que a gente precisa sempre levantar o debate. A tendência grupal. Nessa, a gente também falou, né, sobre a tendência grupal e a importância do grupo de amigos na formação do adolescente, né, que é o momento onde o adolescente está saindo da família, né, está fazendo essa transição do grupo familiar para um grupo maior, né, digamos assim, saindo para o mundo. E ele vai fazer essas experimentações. E o grupo de amigos, né, assim como eu já tinha falado, né, é um grupo que a gente, né, quando é adolescente, faz as nossas experimentações, tanto da questão de regras, né, porque o estabelecimento de regras em um grupo de amigos, ele é acordado, né, não é uma regra que vem de cima para baixo, como quando a gente tá principalmente no grupo da família ou na escola, né, que as regras vêm de cima para baixo. No grupo de amigos não, você participa da organização das regras, e isso auxilia nesse processo, né, de afastamento dos pais e essa saída para o mundo, né, e aí é onde o adolescente, onde a pessoa começa a se reestruturar como ela será no mundo, né, e como será essa sua identidade adulta. A necessidade de intelectualizar e fantasiar, né, esses vêm daquelas questões que a Ana Freud tinha discutido, que a gente tinha apresentado, né? Então, assim, a necessidade de intelectualizar e fantasiar acontece como uma das formas típicas do pensamento adolescente, né? Como a gente já viu, e a intelectualização e o ascetismo, como assinalados pela Ana Freud, como manifestações defensivas típicas da adolescência, né? Então, o ascetismo mantém o id dentro de certos limites por meio de proibições, né? O próprio adolescente promove essa autoproibição e essa autolimitação, e a intelectualização e ligar os fenômenos instintivos com conteúdos ideativos, né? Ou seja, transformar tudo o que acontece, tentar dar uma explicação coerente para absolutamente tudo que acontece, né? Seja o interesse por um menino ou por uma menina, seja as suas dúvidas com relação ao que se que é o grande momento de dúvidas, né? E aí o adolescente busca essa tentativa de
de sanar essa angústia através da intelectualização e da fantasia, né? Tanto que é o momento que o adolescente projeta muito, né? De, quando eu tiver 18 anos, eu vou estar trabalhando, vou estar ganhando dinheiro, vou estar sendo independente, e a gente sabe que na maioria das vezes não é bem assim, né? Numa forma de tentar escapar da angústia e das limitações que tem naquele momento. As crises religiosas, né? A preocupação metafísica emerge então com grande intensidade, e as tão frequentes crises religiosas são um mero reflexo caprichoso do místico, né? Ou seja, um enfrentamento do adolescente, né? Um mero enfrentamento do adolescente frente à fé e o status quo de dentro de casa, né? Como os adultos percebem isso, né? Ele está tentando implicar, está tentando mostrar quem é, sendo do contra. Mas geralmente é uma tentativa de solução da angústia que vive, né? E a busca por identificações positivas, principalmente no fenômeno da morte, né? A morte real, que é quando o adolescente onde começa-se realmente a entender que é uma coisa, né? A morte é algo que está presente para todo mundo e que vai chegar para todo mundo, e principalmente lidar com a finitude dos pais e começar a pensar que a sua existência também é finita, né? Até então, essa questão ela não aparecia tão, digamos, com cores tão nítidas. E aí, nessas crises religiosas, nessa busca da religião, tentando responder a essas angústias, tentando dar onde ele pode encontrar alento, seja na mesma religião dos pais, seja indo para uma religião diferente, se filiando a grupos, ou questionando totalmente a religião, né? É uma forma de tentar se constituir frente a isso. A deslocalização temporal, né? Essa é super importante, porque eu acho que essa é uma das que, se a gente pensar, né? Sempre que eu falo sobre teoria da adolescente, a gente tem que lembrar que nós fomos adolescentes, né? E aí a deslocalização temporal é o quê? As urgências são enormes e às vezes as postergações são aparentemente racionais. Durante a adolescência, a dimensão temporal vai adquirindo lentamente características discriminativas, ou seja, é quando você realmente vai começar a entender essa lógica do tempo e de como administrá-lo, né? E aí essa questão da perda da infância, né, significa aceitar que passou algo que nunca mais vai voltar, nem o corpo, nem o sentimento em relação aos pais, nem as suas obrigações, né? É um momento da vida que vai ficar para trás, né? E isso poder localizar num passado. E aí as defesas do adolescente espacializam o tempo para poder manejá-lo, vivendo a sua relação com o mesmo como um objeto. Então, utilizando o tempo como um objeto. Mas, Stephanie, como é isso? Como é que a gente pode pensar? Por exemplo, quando o adolescente ele acorda, a aula é 7h15 da manhã, são 15 para as 7, a mãe viu que ele ainda não levantou e tipo, vamos lá, levanta, tua aula é 7h15. Aí ele olha no relógio, mãe, mas são 6h45 e falta meia hora, né? Ele ainda tá deitado na cama, tem que trocar de roupa, comer e chegar na escola a tempo. E a mãe diz, isso é meia hora. E ele tipo, meia hora é muito tempo, né? Ou quando, por exemplo, tem uma festa, né, muito comum no primeiro ano do ensino médio, as festas de 15 anos, que chega com o convite, mãe, daqui a um mês é o aniversário da fulana, a gente precisa ir hoje comprar o presente, ir atrás de uma roupa. E a mãe diz, mas não é só daqui a um mês, falta muito tempo. Não, eu preciso disso logo, né? Então isso é uma possibilidade dessa vivência, dessa deslocalização temporal. O tempo, ele entende o tempo como algo que é só seu, né? Como algo que é uma percepção completamente subjetiva de algo que é objetivo, que é o tempo.
A evolução sexual, desde o autoerotismo até a heterossexualidade, né? Esse sintoma, como eles chamam, eu acho que é um dos que a gente pode questionar de forma se realmente se ele todo não precisaria ser revisto, né? A mudança biológica da puberdade são as que impõem a maturidade sexual ao indivíduo, intensificando-se então todos os processos psicobiológicos que se vivem nessa idade. Ana Freud assinalou que a genitalidade determina a modificação do ego, né, que é uma organização sexual em torno do genital, que se vê em graves conflitos com o id, obrigando a recorrer a novos e mais específicos mecanismos de defesa. Então, assim, uma das coisas que a gente questiona nisso primeiro, né, como se a maturidade sexual, né, adulta, ela se levasse em conta apenas uma orientação dentro de uma perspectiva heteronormativa. Eles até falam de experiências homoafetivas, mas que isso faria parte do processo de testes e que daí evoluiria para uma perspectiva hétero, né? Que a pessoa que ficaria na posição afetiva estaria ligado a uma questão de falta de modelos de identificação, né? Seja com o pai, seja com a mãe, né? Para fazer essa orientação hétero. Além de uma questão, né, até dentro da própria psicanálise, uma compreensão limitada, né, dessa satisfação sexual eminentemente genital, né, como a gente já discutiu sobre psicanálise, né, a sexualidade humana, ela é perversa e polimorfa. Perversa porque ela não visa ao seu fim, que é a reprodução, né, ela visa ao prazer, e polimorfa porque ela pode se satisfazer de várias formas, né? Pelo olhar, pelo toque, pela estimulação de outras partes que não necessariamente os genitais, né? Então, até dentro da própria psicanálise, esse trecho, ele é um trecho que ele é bem questionável, né? E eu até usei a imagem dessa série da Netflix, que Sex Education, né, que ele é bem legal e fala bem dessa parte, dessa descoberta dessa sexualidade, da evolução dessa sexualidade por adolescentes. A atitude social reivindicatória, essa é uma das que eu gosto de dar ênfase, né, porque ela é o conflito originado a partir da entrada da adolescência e a revivência do Édipo, né? Processo de separação progressiva dos pais e a falta de referências na sociedade, bem como a falta de referências e espaços para a vivência do adolescente como sujeito e cidadão na sociedade. Então, o que isso significa? É meio que aquela coisa do você é grande demais para fazer isso, ou você é criança demais para ainda estar fazendo isso, né? Tá, então qual é o meu lugar? Se eu sou muito velho para umas coisas e sou muito jovem para outras, onde está o meu lugar? Onde está o meu espaço? Como é que eu vou me posicionar? Além do que a sociedade não só não diz para o adolescente o que quer dele, né? O que eu espero de você isso, como também não dá esse espaço, né? E muitas vezes é no grito, né? Nessa atitude social reivindicatória. Tanto que eu usei a foto da Greta, né? A Greta Thunberg, hoje é uma das grandes ativistas, das jovens ativistas sobre a questão climática no planeta, né? Uma defesa de um cuidado melhor do planeta, e ela tem apenas 16 anos, e muitas vezes as pessoas querem invalidar o seu discurso, invalidar a sua luta, meramente porque ela é uma menina jovem, né? Ela é uma mulher jovem, e quando não, né? Ela está exatamente se colocando nessa sua atitude social reivindicatória, está reivindicando algo que ela acredita. E é super importante que a sociedade entenda e respeite essa perspectiva, né? E dê espaço. Então, por exemplo, a escola consiga ter espaços para exposição, né? Para o adolescente se colocar suas causas, defender, né? Conhecer uma causa que ele possa defender e ter o espaço para defendê-la,
né? Então, por exemplo, o Grêmio estudantil é um ótimo espaço para isso, né? Em casa também, a questão de delegar obrigações e de abrir para diálogos e discursos, saber o que, que a pessoa, o que, que o jovem está pensando e o que, que ele espera desse mundo, que ele vai fazer parte logo em breve na sua vida adulta. A oitava são as contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta. Spiegel falou da personalidade do adolescente descrevendo-a como esponjosa, ou seja, que ela tanto deixa entrar como deixa sair essas influências. Logicamente, é uma personalidade permeável, que percebe tudo, que recebe tudo e que também projeta enormemente, ou seja, é uma personalidade na qual os processos de projeção e introjeção são intensivos, variáveis e frequentes, ou seja, que nesse eles estão dizendo que o adolescente, ele absorve e projeta o que ele vive, né? Então, justificando por que em cada grupo de pessoas, em cada situação, ele agiria de forma diferente do que se esperaria. Mas nisso a gente também levanta a questão falando de como a gente precisa pensar também que não é, como a gente quando foi falar de identificação, não é um processo tão simples, né? A pessoa ela não simplesmente absorve e reproduz, ela ela escolhe o que ela vai absorver, né? E não só ela escolhe, como ela adapta a sua realidade, ao que espera e à sua vivência, né? Então, tem isso também. O principal, né, que é a separação progressiva dos pais, é esse momento de afastamento, de que o adolescente está se afastando, e isso não somente numa dependência afetiva, né? Não é sair, deixar os pais para trás e nunca mais ouvir falar. Não é distanciar mesmo de uma dependência afetiva, de poder lidar com as suas emoções e seus sentimentos de forma mais clara e mais ampla do que quando se é criança, que simplesmente chora e os pais vêm e nomeiam e dão um sentido para aquele sofrimento. Não, você precisa se autorregular nesse sentido, você precisa conhecer o que você sente e dar nome e saber lidar com isso. Isso é um afastamento progressivo dos pais. A questão da essa independência afetiva e a independência material também, e também de poder olhar os pais mais como seres humanos, mais como uma pessoa igual a você, que comete acertos, que comete erros, né, que às vezes erra tentando acertar, né, e julgar menos, né, já que o adolescente é esse momento de julgar, ele percebe o que é certo e errado agora e julga muito. E aí, nessa separação afetiva progressiva dos pais, fazer essa reflexão também. Meus pais não são essas pessoas inimputáveis da minha infância, mas eles são pessoas assim como eu, e eu preciso considerar, né, que assim como seres humanos, eles são passíveis de erro. E por fim, né, as constantes flutuações do humor e do estado de ânimo, né? As mudanças de humor são típicas da adolescência e é preciso entendê-las sobre a base dos mecanismos de projeção e luto, pela perda de objetos. Ao falharem essas tentativas de elaboração, tais mudanças de humor podem aparecer como microcrises maníaco-depressivas. Então, nesse texto, eles tratam como normal essa mudança rápida de humor do adolescente ao longo do dia ou ao longo de um curto período de tempo, né? De, ele tá bem e depois, logo em seguida, já não tá tão bem, tá com raiva, tá triste e depois já tá super excitado de novo. Então, eles tratam, né, como essa questão como uma perspectiva normal, né? E aí, outra coisa, né, que é importante a gente destacar, né, se realmente se desinteressa, né, porque o que o adolescente quer que os adultos que estão ao seu redor se interessem por ele, né? Olhe para ele, escute e de alguma forma tente ajudar.
E quando a gente acaba, essa mudança de humor é normal, é da adolescência, mas isso se torna muito, uma frequência muito grande, você e os adultos ao redor, a partir disso, como não, isso é normal, a gente pode estar negligenciando uma real patologia, um real sofrimento que esse adolescente esteja sofrendo. Então, assim, fechando, né, a nossa aula, esses 10 sintomas é o que a Arminda Berastur e o Maurício Nobel consideram como o caminho, né, que o adolescente vai percorrendo, não necessariamente de 1 a 10, não necessariamente apresentando os 10 sintomas, né, mas que pelo menos alguns, né, a pessoa vai apresentar ao longo desse processo de desenvolvimento, desse processo de descoberta, desse processo de formação de uma subjetividade adulta, né? Então, apesar de algumas questões que a gente tem em relação ao texto, ele é um texto ainda muito utilizado e ele é uma bibliografia daqui a referência, né? Ele é uma bibliografia que é muito utilizada para falar sobre a adolescência, né? Para a gente discutir sobre a adolescência. Quem pretende fazer concurso na área de licenciatura, ou né, que vai fazer, né, essas provas, esse texto é uma referência que eles utilizam muito para falar, para discutir sobre a adolescência. Então, gente, é isso. E essa é a nossa aula sobre síndrome da adolescência normal. Obrigada e até a próxima.